Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa de Deus! Eu sou o Fábio e estou te convidando para a viagem mais fantástica que você pode fazer na sua vida, que é uma viagem através das páginas da Bíblia, através da pregação expositiva que a gente faz aqui, capítulo por capítulo. Nós temos aprendido muita coisa fantástica da Palavra de Deus, especificamente no dia de hoje. Nós paramos aqui no capítulo 26, essa é a parte 3, o episódio de número 680, esta é a 8ª temporada e nela estamos vendo o livro de Mateus capítulo por capítulo. Você encontra muitos episódios aí, um comentário de vários outros livros da Bíblia, é o que a gente tem trazido aqui para você com todo carinho, dedicação, que essa é a nossa paixão, falar do amor de Deus, da palavra de Jesus, anunciar as boas novas do reino que Cristo estabeleceu. Hoje vamos falar do sangue da nova aliança. Olha que legal, a nova aliança. Capítulo 26, versículo 28. Vem comigo, leia o capítulo, vem para cá, escute todos os episódios, glorifique o nome de Jesus e compartilha com os amigos, com os irmãos, e assim a nossa comunidade cresce diariamente. Se formos falar especificamente desse versículo 28, ele se torna intensamente interessante porque contém um dos raros ditos de nosso Senhor sobre o propósito de sua morte. A maior parte dos ensinamentos do Novo Testamento sobre este grande tema, ele vem dos apóstolos, que refletiram sobre o evento depois que ele passou para a história e com a luz da ressurreição sobre ele. Ainda assim, não é justo dizer que os apóstolos originaram a doutrina da expiação. Não apenas essa doutrina é pronunciada lá em Isaías 53, na instituição de sua ceia, o nosso Senhor a expõe distintamente. Antes disso, ele falou de sua vida sendo dada como resgate por muitos, Mateus 20, 28. E ele se autodenominou o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 15. Jesus fala com ênfase em seu sangue. Nos dias atuais, algumas pessoas elas recuam diante de qualquer referência ao sangue de Cristo. Mas nosso próprio Senhor nos direciona ao assunto na comunhão da ceia. Nós devemos interpretar seu significado à luz das ideias judaicas. O judeu, ele ensinou que o sangue era a vida, Levítico 17, 11. E então Cristo nos dá a sua vida essencial. O sangue foi derramado no sacrifício da vítima no altar. Cristo é o grande sacrifício pelos nossos pecados. E como tal, ele derrama seu sangue, ou seja, o sangue significa Cristo morrendo por nós. E então, além do mero ato de morrer, significa a preciosidade de sua vida dada a nós. O sangue de Cristo sela sua nova aliança. Ele estava instruindo uma nova ordem, um novo relacionamento entre o homem e Deus. A antiga aliança da lei judaica estava obsoleta. Os homens haviam superado e estavam prontos para receber algo maior e mais espiritual. O próprio Jesus ensina que ele institui a nova relação. Como aliança significa certos termos e arranjos, esta nova aliança de Cristo tem suas novas condições. Todo o seu ensinamento sobre o reino dos céus é expositivo de sua aliança.
Houve preparações em profecias, por exemplo, Jeremias 31:31. Houve explicações em escritos apostólicos que nos ajudam a entendê-la melhor. É para todas as nações, não apenas para os judeus. É de graça, não de lei. É espiritual e não de ordenanças carnais. Cristo perdoa os pecados. Ao exercer seu direito de fazê-lo, nosso Senhor despertou antagonismo precoce entre os defensores da antiga religião. Mas o mundo viu desde então que aqui estava a própria raiz e o cerne de sua obra. Aqui está a essência do Evangelho para nós hoje. Ele promete perdão de pecados. Esse perdão, ele brota da morte de Cristo. Nós podemos achar difícil traçar a conexão, mas não é uma invenção da especulação humana, pois encontramos o próprio Senhor falando sobre isso. É o próprio ensinamento de Cristo que nossos pecados são perdoados através do derramamento de seu sangue. A remissão de pecados é de ampla aplicação. Jesus diz que é para muitos. Ele não morreu meramente para salvar uns poucos. Não. Ele tinha grandes objetivos. Ele não verá o trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Até que tenha tirado muitas almas das trevas para a luz. Portanto, a própria instituição da ceia do Senhor é um encorajamento para o penitente buscar o perdão que Cristo é tão generoso em conceder. No capítulo 26, do 31 ao 35, nós vemos lições sobre força e fraqueza. Após o incidente admoestador da última Páscoa, que separou o infeliz Iscariotes do apostolado, Jesus, viajando com os 11 em direção ao Monte das Oliveiras, ele procedeu a adverti-los contra a fraqueza que ele discerniu neles. Ele não é nosso amigo mais verdadeiro se ele esconder de nós as nossas faltas. Em Jesus, nós vemos a constituição da força divina. Isso se revela no seu conhecimento abrangente. O que estava escrito era perfeitamente familiar para ele. Ele era supremamente poderoso nas Escrituras. A espada do Espírito é uma arma confiável, tanto para a defesa, ao parar os ataques de Satanás, quanto para ataque, ao colocar os exércitos em debandada. Ele sabia que era o pastor de Israel, esse pastor é Jeová, esse pastor é o Messias. Jesus se identifica como essa gloriosa personagem. Como pastor aqui é o companheiro do Senhor dos Exércitos, somente pode ser entendido aquele que é igual a Deus. Ele sabia tudo sobre suas ovelhas. Ele podia predizer o incidente da negação de Pedro. Ele podia opor o limite antes do segundo canto do galo naquela noite, ao nunca de Pedro. Ele podia prever a sua deserção por todos. Ele nos conhece infinitamente melhor do que nós mesmos. Conhecimento é poder. Com que paciência ele suporta a infidelidade de seus discípulos. Embora soubesse que eles o abandonariam, ele não os rejeita de sua presença. Seu coração bondoso pode ver, mesmo no excesso de autoconfiança deles, uma afeição sincera e calorosa. O caso é diferente do de Judas. O seu pecado foi deliberado. O de Pedro foi um pecado de presunção. Ele presumiu ser capaz de resistir no dia mau, mas não estava preparado quando este dia chegou. O pecado de Judas, ele surgiu do estado de seu coração. O ato de Pedro foi contra seus sentimentos e princípios habituais. O pastor se submete a ser ferido pelas ovelhas, por si mesmo. Ele não tinha necessidade de morrer. A formidável força daquela espada da justiça divina, agora despertando de seu sono de paciência, estava totalmente em sua visão. Ele viu a malignidade daquelas mãos humanas, nas quais ela foi dada para ser empunhada contra ele. No entanto, ele não procurou fugir. Ele já podia ver aquelas feridas em suas mãos com as quais ele seria ferido na casa de seus amigos.
Zacarias 13:6. Ele poderia tê-las evitado, mas suas ovelhas devem ser redimidas. Os dispersos devem ser novamente reunidos em seu rebanho. Para esse fim, o pastor ferido deve ressuscitar dos mortos, mas depois que eu for ressuscitado, irei adiante de vocês para a Galiléia. Isso implica que ele se livraria das mãos de seus inimigos e das deles. Eu irei adiante de vocês, ou seja, como pastor diante de seu rebanho reunido. João 10:4. Para a Galiléia. Ele até mencionou a colina específica que seria o local de seu encontro. Mateus 28:16. Temos forte consolação na misericórdia que dura para sempre. Nos discípulos nós vemos uma caracterização da fraqueza. A sua fraqueza aparece na autoconfiança. Pedro tinha mais fé em si mesmo do que nas escrituras de Deus. Elas anteciparam a ofensa que as ovelhas sofreriam quando o pastor fosse ferido. Diante disso, Pedro disse: se todos se escandalizarem em ti, eu nunca me escandalizarei. Se todos se escandalizarem, aqueles que pensam muito bem de si mesmos, tendendo a desconfiar dos outros. Gálatas 6:1. A autoconfiança de Pedro cresceu com a sua descrença. Pois quando Jesus lhe disse: olha, em verdade te digo que essa noite, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum eu te negarei. Ele deveria ter sido desconfiado em relação às palavras que nunca falhavam quando os milagres mais estupendos dependiam delas. Os primeiros em autoconfiança são os primeiros a cair. Tal foi o caso de Pedro. Então, cuidado com as palavras de Pedro. Nem diga confiadamente: eu nunca negarei o Senhor. Mas que Ele me conceda que eu nunca possa negá-lo. A sabedoria do homem é buscar a sua força somente em Deus. A fraqueza aparece na incredulidade. Eles podiam ver que Jesus estava em perigo de vida. Isso eles inferiram mais do seu conhecimento da hostilidade dos governantes do que da sua fé nas escrituras, da profecia ou nas palavras proféticas de Cristo. Eles não podiam ver quem estava em perigo. Se tivessem visto o Pai no Filho, o perigo não os teria assustado. Ofensas virão entre os discípulos de Jesus em tempos de perigo. A cruz de Cristo é sempre uma pedra de tropeço. 1 Coríntios 1:23. Eles não conseguiam ver o que é realmente morrer com Cristo. Morrer com Ele é morrer para si mesmo e para o mundo. Voluntariamente. Crucificar toda a nossa natureza maligna. Porque por falta de fé, eles não estavam preparados para morrer com Jesus. Eles o abandonaram e fugiram. O coração pode esperar a hora da tentação quando a verdade está enraizada nele. Eles não conseguiam ver que seu Senhor ressuscitaria dos mortos. Essa descrença não era por falta de terem sido informados sobre a ressurreição, nem pelos profetas, nem pelo próprio Cristo. Eles eram tolos na lentidão de seus corações para crer. Lucas 24, versículo 25-26. Se tivesse entendido e percebido a ressurreição de Cristo no terceiro dia após sua paixão, sua fé os teria estabilizado. 1 Coríntios 15:58. Se todos os apóstolos abandonaram seu Senhor, que não tem razão para temer. Os apóstolos não representavam todo o rebanho que eles deveriam reunir depois? Sim. Quem poderia se gabar? O Senhor permite que sejamos provados para que possamos nos ver como somos. Se o próprio Senhor nos aponta para seu sangue como símbolo de vida e perdão, por que deveríamos desconsiderá-lo? Se os discípulos tão próximos do Mestre caíram em incredulidade e fraqueza, como nós podemos ousar confiar na nossa própria força? Então esse é o resumo do texto e da palavra de hoje. Não confie na sua própria força. Confia nele, se agarra a ele, se abraça com Jesus. Peça ajuda, força, graça
e você vai vencer. Tá bom? Vamos lá? Juntinho? Para encerrar mais um episódio? Senhor amado, ajuda-nos a compreender a profundidade do sacrifício do teu Filho e a reconhecer nossa própria fraqueza, para que não nos vangloriemos em nossa força, mas possamos depender inteiramente de Ti. Que o Teu perdão, a Tua graça, sejam nossa segurança e força. Amém, amém e amém. Que a graça de Jesus seja a sua segurança e a sua força, tá bom? A gente volta no próximo episódio para continuar meditando mais na palavra de Deus. Um abraço, que Ele continue te abençoando. Até breve. Tchau, tchau.